Olá, bom dia. Meu nome é Mayra e hoje eu vou estar apresentando o trabalho da professora Franciele sobre fotossíntese da matéria de bioquímica. Então vamos lá. Bom, a fotossíntese, né? O termo que significa síntese, utilizando a luz solar, é geralmente definida como um processo pelo qual um organismo consegue obter seu alimento. Esse processo é realizado graças à energia solar, que é capturada e transformada em energia química, e ocorre em tecidos ricos em cloroplastos, sendo um dos tecidos mais ativos o parênquima clorofiliano, encontrado nas folhas das plantas, né? Quais são as etapas da fotossíntese? Aqui atrás está meu mapa mental, que eu vou estar explicando, né? Aqui tem as funções, algumas funções da fotossíntese, o que acontece, mas eu vou explicar no decorrer da apresentação o que é cada uma delas, né? Bom, nas plantas, a fotossíntese, ela acontece nos cloroplastos, que é essa organelazinha aqui, ó. E ela caracteriza-se pelas diversas reações químicas. Essas reações podem ser agrupadas em dois processos principais: as reações luminosas e as reações de fixação de carbono, que ocorrem nos estromas do cloroplastos, que é aquela partezinha bem ali de cima, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa partezinha bem aqui, nos estromas, que é essa parte de dentro aqui, que está envolvida por uma membrana. Então, ela ocorre nos estromas dos cloroplastos, que é um fluido denso no interior da organela, daquela membranazinha ali. Então, o que acontece ali? O gás carbônico, ele é utilizado e o oxigênio é liberado. Então, acontece uma troca gasosa ali nesse meio, na presença dos estromas, né? Ele abre e fecha, e aí sucessivamente vai acontecendo essa troca. Fotossistemas. Antes da gente entender cada reação que acontece na fotossíntese, nós devemos conhecer o local em que algumas dessas reações acontecem. As reações luminosas, elas acontecem na membrana do tilacoide, mas presencialmente nós chamamos de fotossistemas. Cadê os tilacoides? Então, ela acontece naquela membrana, que são a membrana dos tilacoides, né? Eu vou explicar pra vocês mais pra frente, que daí eu vou conseguir englobar tudo, né? Os fotossistemas, eles são unidades nos cloroplastos, que é onde eu mostrei pra vocês, aquela membranazinha lá em cima, né? Aquela organela. Em que são inseridas as clorofilas, A e B, e os carotenoides. Nesses fotossistemas é possível perceber duas porções denominadas de complexo antena e centro de reação. No complexo antena são encontradas moléculas de pigmento que captam a energia luminosa e levam para o centro de reação em um local rico de proteínas e clorofila. No processo de fotossíntese é possível verificar a presença dos fotossistemas, ligados por uma cadeia transportadora de elétrons. Aqui, ó, nas reações luminosas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. O fotossistema 1, ele absorve luz com um comprimento de onda de 700 nanômetros, ou até mais. Enquanto o fotossistema 2, ele absorve comprimentos de onda de 680 nanômetros ou menos. Vale destacar que a denominação do fotossistema 1 e 2 é dada na ordem das descobertas, né? Então, vamos explicar agora as reações luminosas, né, mais detalhado. Nas reações luminosas, inicialmente, a energia luminosa entra no fotossistema 1, onde ela é aprisionada e levada até as moléculas de clorofila, P680, no centro das reações. Essa molécula de clorofila, ela é excitada, seus elétrons são energizados e transportados à clorofila em direção a um receptor de elétrons. A cada elétron transferido, ocorre a substituição desse por um elétron proveniente do processo de fotólise da água.
que é o processo de degradação de moléculas orgânicas por meio de radiação luminosa. Por meio das reações luminosas, né? Que acontece a radiação. Tá. Pares de elétrons saem do fotossistema 1 por uma cadeia transportadora de elétrons, impulsionando a produção do ATP, grande fonte de energia química, pelo processo conhecido como fotofosforilização. A energia absorvida do fotossistema 1 é transferida para moléculas de clorofila, P700, do centro de reações. Os elétrons energizados são capturados pelas moléculas de coenzimas NADP+, e são substituídos na clorofila pelos elétrons provenientes do fotossistema 2. A energia formada nesse processo é guardada em moléculas de NADPH e ATP. Como ocorre a fixação do carbono, né? Nas reações de fixação de carbono NADPH e do ATP, produzidos anteriormente nas reações luminosas, que são essas aqui, são usados para reduzir o dióxido de carbono a carbono orgânico. Nessa etapa, ocorre uma série de reações, denominada ciclo de Calvin. Nesse ciclo, 3 moléculas de CO2 combinam-se com um composto denominado ribulose 1,5-bifosfato, RUB-PH, formando um composto intermediário instável que se quebra, produzindo 6 moléculas de 3-fosfogliceratos PGA. As moléculas de PGA, elas são então reduzidas a 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, PGAL. 5 moléculas desse PGAL, elas reagem-se e formam 3 moléculas de RUB-BP. O ganho do ciclo de Calvin, então, é uma molécula de PGAL, a qual servirá para a produção de sacarose e amido, que é a glicose, né? Que todo esse sistema que as plantas realizam, que são de fotossíntese, elas estão atrás de glicose, que seria o que elas usam como comidas, como fonte de energia para elas sobreviver. Então aqui tem a equação da fotossíntese, 3CO2 mais 6H2O, aí carbono, né, 3 carbonos, 6 hidrogênios, 3 oxigênios, mais 3O2, mais 3H2O. Então, essa aqui é a equação da fotossíntese. A equação balanceada para a fotossíntese pode ser descrita, então, dessa forma, né? É importante destacar que, geralmente, observa-se na equação da fotossíntese a formação da glicose como carboidrato produzido, né? Entretanto, no processo da fotossíntese, os primeiros carboidratos produzidos são os açúcares, constituídos por apenas 3 carbonos. Então, a fotossíntese ela é sem dúvida essencial para o nosso ecossistema, né? Sendo responsável pelo fornecimento de oxigênio, a qual é utilizado por grande parte dos seres vivos nesse processo, né? A fotossíntese e a quimiossíntese são 2 processos realizados por organismos autotróficos, que são as plantas. A quimiossíntese destaca-se por ser um processo em que a energia solar não é necessária, sendo esse um processo realizado por muitos organismos que vivem em ambientes extremos, como fontes hidrotermais, nos abismos oceânicos. Na quimiossíntese ocorre a síntese da molécula orgânica, utilizando-se a energia química proveniente de compostos inorgânicos. Na fotossíntese, por sua vez, observa-se um processo em que os compostos orgânicos são formados, utilizando-se a energia luminosa absorvida por pigmentos especiais. Então, o resumo da fotossíntese seria esse. A fotossíntese é um processo em que a energia solar é capturada e utilizada na produção de moléculas orgânicas. Ela acontece nos cloroplastos. Clorofilas e carotenoides estão arranjados nos tilacoides dos cloroplastos, em unidades chamadas de fotossistemas.
Duas etapas podem ser observadas na fotossíntese, que são as reações luminosas e as reações de fixação de carbono. No final da fotossíntese são produzidos carboidratos, que é os que as plantas utilizam. A fotossíntese garante que o oxigênio seja disponibilizado para o meio ambiente, que isso é essencial para a nossa vida. E os organismos fotossintetizantes são produzidos na cadeia alimentar. Ou seja, seria isso que é a definição de fotossíntese, que está no meu mapa mental, né? Que eu consegui associar com a aula que eu aprendi. E seria isso. Muito obrigada a todos.